Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar bem. Meu nome é Frank Bacurau e nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho aqui, né? As dietas baseadas em alimentos de planta e onívoras, elas são as mesmas para a hipertrofia, uma revisão narrativa dos possíveis desafios das dietas baseadas em planta para atletas treinados em força. Bem, basicamente, o que ele fala aqui nesse trabalho, né, que eu achei interessante? Bem, ele comenta primeiro, das vantagens, né, de ter uma transição para a dieta de planta, a questão das menores índices de doenças cardiovasculares, índices de câncer, de mortalidade. Por outro lado, o fato das dietas baseadas em plantas, elas têm uma relação, uma proporção de carboidratos para proteínas maior do que nas dietas onívoras, né? Claro, como o carboidrato é vegetal, vai ter uma proporção maior de carboproteína maior nas dietas vegetarianas do que nas dietas onívoras, o que seria uma vantagem para o atleta de endurance, por exemplo, ter mais carbo na dieta. Né? Por outro lado, eles se questionam, mas será que essa transição aí permite, por exemplo, hipertrofia? Já que muitas vezes tem a questão da digestibilidade ser menor nos vegetais, a questão da quantidade menor de leucina, a questão da menor disponibilidade de ferro, zinco, B2, né? Então, aí ele propõe isso e ele vai e começa a fazer, né? Então, eles começam, por exemplo, a falar das diferenças nutricionais. Então, ele fala que, por exemplo, na dieta onívora tem algumas coisas que na vegetal não tem, como vitamina D, B12, ômega 3, coisas que tem pouco na vegetal, como B6, riboflavina, coisas que tem nas vegetais, mas são mais difíceis de absorver, como ferro, zinco. Então, ele comenta isso, né, essas relações já mostrando que tem essa diferença. Fala também que não existe nenhuma proporção estabelecida de quanto tem que ser de dieta baseada de planta para corresponder a uma dieta onívora. E ele começa a comentar algumas coisas, por exemplo, a questão das recomendações. Então ele fala da recomendação, né, do RDA 0,83, da EAR, que é a média, 0,66. E ele começa a falar umas coisas bem interessantes, por exemplo, que quando você passa a aumentar a sua dieta em termos de proteína vegetal, há um risco de você não atingir a necessidade de proteína. Então ele comenta que a União Europeia mudou de 25% a 50% das suas proteínas para proteínas vegetais. E com isso, passou a haver um consumo 10% abaixo de proteína. Né? Ela comenta de um trabalho que quando os indivíduos trocaram 30% da carne e de laticínio por vegetais, num outro trabalho, as pessoas, por exemplo, os homens passaram a comer de 98 gramas de proteína para 77, as mulheres 76 para 60. Tá? E aí isso pode ser um risco, por exemplo, nas populações com mais de 65 anos, que inclusive tem até uma meta-análise disso, né, que as pessoas de mais de 65 anos, elas precisam, por exemplo, acima de 1 grama de proteína por quilo de peso. Para atletas também, isso pode ser um problema, tá? Então, ele vai falar isso. Aí eles comentam, qual seria uma solução? O problema que ele fala assim, o problema que da parte que ele fala assim, o problema é que quando você pensa em uma dieta vegetariana, muito dela vem dos grãos, sendo que deveria aumentar, por exemplo, as leguminosas, etc. Tá? Mas ele já comenta. Então, primeira coisa, mostrando que quando as populações fazem transições de uma parte da sua proteína que era obtida por alimentos de origem animal para alimentos de origem vegetal, parece que as pessoas passam a comer menos proteína como um todo, tá? E aí, questão de qualidade, ele vai comentar dos índices lá, né, do PDCA, que é a digestibilidade de proteína corrigida por score, ou então a digestibilidade, né, dos aminoácidos indispensáveis, e aí mostra que geralmente, fora a soja, a maior parte das proteínas de origem vegetal, elas não têm nesses dois índices bons scores de modo geral. Aí, de novo, também, a ideia seria, no caso, acrescentar ovo ou leite a essas dietas vegetais. Aí ele começa a falar a questão dos efeitos anabólicos da proteína animal e vegetal. Aí ele vai citar a digestibilidade, a composição de aminoácidos essenciais, outros aminoácidos essenciais, né, aminoácidos e lisina. Bem, basicamente aqui ele vai dizer que as proteínas de origem vegetal, como a gente já sabe, têm uma menor digestibilidade, tem, de modo geral, uma composição de aminoácidos essenciais, especialmente de lisina, menor. Muitas vezes, de lisina não, perdão, leucina, tá? Um menor de leucina e de outros aminoácidos de cadeia ramificada, ou seja, leucina, isoleucina. Tem
muitas vezes menos aminoácidos sulfurados, como metionina, e acaba assim, agora sim, menos lisina. Então, sem falar que ele comenta que as proteínas vegetais elas têm elementos ou fatores antinutricionais, como taninos, fitatos, tá? Então, sugerindo aí. E aí, então, ele começa a falar que, por exemplo, proteínas vegetais normalmente, clara de ovo inteiro, ou o frango, você absorve entre 55% e 95%. No caso vegetais, entre 50% e 75%, no caso de proteína de ervilha, por exemplo. Tá? E aí ele comenta uma coisa que é bem legal e importante, que às vezes, através de uma dieta predominantemente de proteína vegetal, você vai ter que comer de 2 a 4 vezes mais comida para poder atender à necessidade de proteína. Então isso, para quem quer, por exemplo, não engordar, para quem quer manter o peso, pode ser complicado, tá? Então, ele fala assim que geralmente você tem ali, por exemplo, por refeição 20 a 25 gramas de proteína, no caso das proteínas, e quando é proteína animal, mas no caso de proteína vegetal pode ser 30 a 40 gramas por proteína, tá? Então, ele comenta se a recomendação de proteína, por exemplo, fica entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína, no caso da proteína vegetal, seria importante que o atleta ou o praticante de atividade física ficassem mais próximo desse limite superior. Então, resumindo aqui, a questão é dietas de origem, ou predominantemente, proteínas de origem predominantemente de planta, você vai ter que acabar comendo mais. E isso acaba tendo, por exemplo, entre as explicações, muitas vezes comer mais calorias, tá? E aí ele comenta, a parte final do estudo, eles vão comentando assim, que a maior parte dos estudos mostra que, em geral, proteínas de origem animal são melhores para hipertrofia. Que estudos mostram que, por exemplo, veganos têm geralmente menos massa magra em comparação a não veganos, entre outras coisas. Mas ele critica aqui, né? Ele fala assim, o problema desses estudos aí que comenta que dietas de proteína de origem animal são melhores, é que elas são baseadas, por exemplo, em aumentos agudos da síntese proteica, ou seja, as pessoas vão lá, fazem uma sessão de treinamento de força, comem dois tipos de proteína, e ele vê o aumento da síntese proteica, ou ele só vê o aumento da síntese proteica. Tá? E outra coisa é que, em geral, ele compara uma fonte vegetal só com uma proteína de origem animal. E geralmente as proteínas de origem animal são melhores. Então, por exemplo, ele pega lá soja versus uma carne, onde seria melhor, em termos mais reais, seria interessante você comparar uma dieta vegetariana com uma dieta carnívora ou ornívora. Inclusive, o próximo vídeo do canal eu vou comentar um estudo que fez isso, tá? Então, de modo geral, aqui, para fechando, ele diz, olha, de fato, a maioria dos estudos mostra que dietas ornívoras têm mais resultados em aumento de ganho de massa. Porém, ele comenta essas coisas aí, né? Olha, isso é baseado em estudos agudos, isso não é baseado em dieta. Por outro lado, eles também reconhecem nesse trabalho que você precisa comer mais. E algumas coisas interessantes que eu achei do trabalho aqui, ó, só para a gente terminar. Então, ele fala aqui, por exemplo, aqui, ó, por continente, né, e no mundo, por exemplo, na dieta de planta aqui e dieta de origem animal, ou na África, como é muito mais planta, na Ásia, nas Américas já é mais animal, na Europa e na Oceania. Tá. O interessante é que ele comenta aqui, ó, se você observar aqui nas tabelas, quer ver, por exemplo, aqui nessas tabelas, ó, quanto você precisa, né, quanto você tem de proteína por 100 gramas, tá? E aí qual é a densidade. Então, se você olhar depois essa tabela com calma, você vai ver que os alimentos de origem vegetal, geralmente você vai precisar de mais calorias por 100 gramas para obter a mesma quantidade de proteínas. Tá? Então, aqui eles mostram ó, quanto tem de proteína aminoácido essencial na proteína, qual seria a dose dessas proteínas animais e vegetais para você ter 3 gramas de leucina e quanto você deveria comer do vegetal para obter essa proteína. Tá? Então, você vê de novo que quando você pensa nos alimentos de origem vegetal, de modo geral, você tem que comer mais calorias. E aqui, para terminar, vou aumentar um pouquinho aqui, ele faz uma figurinha bem interessante assim, aqui, deixa eu ver se eu aumento a figurinha aqui para gente. Então, olha que interessante aqui, ó. Quais são os desafios? Ó, os desafios para que você obtenha a quantidade suficiente de proteína se você treina a musculação através de dieta baseada em plantas. Então,
Em geral, você vai ter uma gestão de proteína menor na dieta baseada de planta, foi o que a gente acabou de falar, ou seja, na prática tem que comer mais. Outra coisa que a gente sabe também é que essa proteína vai ser de menor qualidade. Então, isso pode ser difícil para pessoas que são atletas e idosos, que eu falei, né? Então, essa proteína também, um outro fator, ela tem uma menor densidade, ou seja, menos proteína por caloria. E aí, então você vai precisar comer mais calorias para ter uma mesma quantidade de proteína para atingir a certa quantidade de síntese proteica, né? E aí isso pode ser complicado, porque alguns atletas eles querem ganhar composição corporal, mas eles querem não ganhar gordura, tá? Então esses são os desafios aí. Então, de modo geral, a gente, para finalizar o vídeo, que ele já está bem grandão, basicamente o que a gente entende pelo trabalho é sim possível, através de uma dieta baseada em plantas, você ter as proteínas necessárias para a hipertrofia. Porém, na prática, isso é mais difícil, porque você vai precisar de mais conhecimento, mais quantidade, mais controle das calorias, e isso pode ser problemático, tá bom? Então era isso. No próximo vídeo também vou falar sobre um trabalho sobre que compara, aí vai comparar dieta não, um estudo que foi feito, né, com dieta onívora ou vegana e onívora e hipertrofia. Mas isso aqui faz uma síntese geral dos desafios, tá? Então é possível, mas não é tão simples, tá ok? No caso das dietas baseadas em plantas. Então é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.